Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos falar sobre direito constitucional, sobre três questões muito polêmicas que foram decididas pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente vai debater, tentar compreender um pouco mais sobre essas questões com o professor Luiz Fernando Moraes de Mello. Luiz Fernando, mestre em Direito, professor de Direito Constitucional da AGES, e veio com muito gosto conversar conosco, tentar nos ajudar nessas questões que são polêmicas e muito sérias. Professor Luiz, bom dia, muito obrigado por ter vindo. Olá, Vicente, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui, né? Nós vamos tratar hoje um pouquinho sobre a importância da Constituição e de ter vigilantes pela Constituição. E ver que a modernidade nasceu com a racionalização do poder, dizendo o poder pertence ao povo e o poder deve ser exercido para a preservação das liberdades das pessoas em geral. Esse foi o motivo das revoluções, foi o que motivou a Revolução Americana, a Revolução Francesa, o que motivou todos os movimentos por afirmação de direitos, por exemplo, da supremacia do parlamento na Inglaterra, no século XVII, e constitui, né, o processo de luta por direitos do século XIX e do século XX. Nós tivemos, num primeiro momento, na modernidade, esse controle do poder absoluto, né, o poder personificado, personalizado, um poder que era assumido pela vontade de um só, do rei. E aí nós começamos a desconstruir esse poder. E esse poder, sendo desconstruído, vai nos levar ao que conhecemos hoje por democracia. Mas o que é a democracia? Será que nós podemos reduzir a democracia à vontade geral de uma nação? Será que nós podemos pensar na democracia como somente um método de decisões, um método que legitima a decisão? Nessas atuações do STF, do Supremo Tribunal Federal, nós vimos a tentativa do Supremo Tribunal Federal controlar a constitucionalidade de algumas leis, atos normativos que violavam a autonomia das pessoas, que violavam o pluralismo, o direito à diferença das pessoas, que violava além da autonomia, da diferença, viola a questão da laicidade do Estado, né? Discussões como essa, onde você procura construir uma ideia de que o direito não deve ser tratado como uma verdade totalitária. Você deve combater essa verdade totalitária. Professor Luiz, nós temos três casos que vão bem de encontro, que são pertinentes com o que o senhor acaba de colocar. Há um debate interessante que a democracia é feita para o povo, pelo povo, e o direito é todo exercido pelo povo. Esse é o conceito básico da democracia. E há o que o senhor acaba de colocar, que é o Supremo Tribunal Federal como guardião dessa Constituição, e de certa forma, ainda que tenha uma decisão feita pelo povo, isso pode sim ser alterado e pode sim ser feito pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos três casos que eu gostaria de trocar ideia com o senhor. Um deles foi aquele caso, todos os três já foram decididos, a mulher está grávida, a criança é anencéfala, vai nascer sem o cérebro. Uma má formação do cérebro, e aí levantou-se a discussão se ela poderia fazer aborto ou não, já que o aborto é crime previsto em lei. E isso acabou sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Qual é que é a opinião do senhor, primeiro, sobre a decisão do Supremo e sobre o aborto em casos de anencefalia? Muito bem. Quando nós pensamos no aborto dos anencéfalos, dos fetos com má formação cerebral, nós estamos tratando de uma questão relacionada à sacralidade ou não da vida, se a vida é sagrada ou não, a vida intrauterina, né?
nós estamos questionando até que ponto nós podemos proteger a vida de um feto que forma uma expectativa, né? Que é uma expectativa em detrimento, muitas vezes, da vida da mãe, que é uma vida que tem um investimento cultural, que é uma vida que já tem que é mais do que uma expectativa, é uma atualização, né? Até que ponto pode-se criminalizar o aborto de um feto anencéfalo se a vida da mãe corre risco e sabendo que esse feto pode morrer ainda no útero ou vai ter uma pequena sobrevida de 24 horas? O professor Luiz, o que se debateu muito na ocasião me parecia ser uma questão de cunho religioso. Há uma parcela da população que defende que, uma vez concebido, que o feto, ainda que no seu início de formação, já é uma vida humana. Isso é um debate mais de cunho religioso, e eu entendo que o Estado tem que ser laico mesmo, eu também defendo a laicidade do Estado. Mas um país predominantemente católico é também importante que essas pessoas sejam ouvidas. E boa parte delas entende que o feto, quando concebido, já é uma vida humana e, portanto, não pode ser abortado. A gente concorda de que há aí uma divisão clara entre pontos de vista. O que o senhor defende é que, no caso, há sempre o risco que fica a mãe, né, a gestante, corre um risco muito sério, e que esse feto, ainda em formação, já que tem uma má formação cerebral, acaba por... será que é possível dizer que é uma escolha isso? Preserva-se a mãe, mas pode-se ter um feto abortado? O primeiro ponto que você fala, Vicente, essa questão da crença ser um critério para a tomada de decisão. Num Estado onde você preserva a democracia, você tem que, antes de tudo, compreender que a pluralidade de crenças deve ser respeitada. Então não é uma crença que se sobrepõe à outra. Cada um vai se orientar por sua crença, mas o Estado não pode adotar uma crença como oficial, como correta, para a tomada das suas decisões. É a mesma coisa que um Estado dizer: os pastores evangélicos são funcionários do Estado, mas o Estado não pode fundamentar suas decisões em valores evangélicos, luteranos, cristãos, católicos, seja quais forem, né? Quando nós falamos de pluralidade, nós devemos respeitar a pluralidade no sentido mais pleno da palavra. Entendi. Então, professor, é correto afirmar, então, que o senhor defende o fato de que, numa decisão como essa, é importante que seja exorcizado o caráter religioso e que a questão seja definida considerando-se moral, pluralidade, todas as questões, exceto a questão religiosa. Ela não deve participar do debate. De certa forma, é isso que o senhor defende. Não, a religião deve participar, mas desde que todas as crenças sejam levadas em consideração, mas não deve ser o critério fundamental para a tomada de decisão. Elas devem ser ouvidas, as religiões devem ser ouvidas, a teologia deve ser ouvida, mas não com um caráter fundamentalista. Entendi. Então, professor, a gente pode concordar, a gente pode concluir que o senhor achou correta a decisão do Supremo, é uma questão que, do ponto de vista do senhor, foi a melhor. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ao descriminalizar o aborto de fetos anencéfalos, proporcionou uma efetividade da autonomia da pessoa, né, da gestante, né, autonomia sobre o próprio corpo, né. Então, essa autonomia foi o principal motivo de luta de toda a modernidade.
Agora, o que o senhor acha? Qual o ponto de vista do senhor em relação a essa mesma autonomia no caso do feto sem problema de formação? Então, existe a ideia de que o feto vai ser considerado pessoa a partir do momento em que inicia a formação do sistema nervoso. Né? Então, não seria desde a concepção. Né? Na concepção se teria algumas células, mas isso não poderia ser considerado vida humana ainda. Mas isso é uma corrente bastante liberal da bioética, né? Que pensa, a vida inicia a partir do momento que se vai formar um sistema nervoso, a partir do momento em que se pode reagir a estímulos. Ok, então pode-se ter então como conclusão que nesse ponto ainda há um debate. Essa questão não está definida ainda, isso é uma questão que vai levar algum tempo e pode ser até que chegue mais uma vez ao Supremo e que isso seja decidida por lá, não é isso? Sim, por quê? Porque a vida é assegurada pela Constituição, só que nós vamos poder perceber que existem várias compreensões sobre o sentido da vida. Uma compreensão sagrada, uma compreensão vista pela qualidade de vida, né? Ou então vão ter algumas correntes que são fundadas na religião, na sacralidade, outras vão ser mais pragmáticas, vão tentar perceber o investimento cultural que se pode fazer sobre esse feto, se não pode se fazer nenhum investimento cultural nele, se não se pode ter uma expectativa de que ele vai ter uma sobrevida. Professor Luiz, acho que teremos sobre essa questão ainda um longo debate, isso vai ainda amadurecer. Vamos aguardar mais um pouco. Nós estamos falando com o professor Luiz Fernando Moraes de Mello. Daqui a pouquinho a gente volta. Na administração, aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso.
Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas. Elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas. Vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas. Trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista, conversando com o professor Luiz Fernando. Luiz, no primeiro bloco nós falamos sobre os anencéfalos. E nesse segundo bloco eu queria tratar com você sobre aquela demarcação lá da Raposa Serra do Sol em Roraima, não é isso? Isso. Aquilo ali também foi uma questão em que colocou de um lado aqueles constitucionalistas, de outro lado os outros que achavam que isso poderia ter sido visto pelo Supremo, mas isso quem vai nos ensinar é o senhor. Primeiro é o seguinte, essa decisão gerou interpretações distintas no próprio Supremo Tribunal Federal. Que visão você tem sobre essa demarcação? Bom, em primeiro lugar, o direito dos povos indígenas à terra existe antes de qualquer demarcação. A Constituição diz, é um direito originário, antecede a lei, antecede a Constituição, antecede a portaria de demarcação, antecede a decisão do Supremo Tribunal Federal. O caráter originário desse direito tem por objetivo respaldar um direito fundamental dos povos indígenas, o direito à terra, que é diferente do direito à terra como propriedade. Os povos indígenas têm esse direito porque a sua cultura depende disso, suas tradições, línguas, costumes, suas crenças, dependem do vínculo que tem com o território. Eles não querem terra simplesmente para exercer poder. Eles querem terra porque o território que eles ocupam é condição para sua reprodução cultural, é condição para a sua sobrevivência. Professor Luiz, eu tenho uma outra questão que eu queria que o senhor colocasse para o nosso público. Por que é que essa questão foi decidida no Supremo, se na visão do senhor ela teria que ser decidida só mesmo pelo Supremo, ou ela poderia ser decidida pelo Congresso? Como é que o senhor vê essa questão? O processo demarcatório é uma prerrogativa, uma atribuição do Poder Executivo. Então, a FUNAI faz o estudo sobre a possibilidade de demarcação, o Ministério da Justiça edita portaria demarcando a terra, território. O papel do Supremo Tribunal Federal é o papel do Judiciário em comum. O artigo 5º, inciso 35, se não me engano,
38 diz: a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Então o senhor acha como correto ter sido definido pelo Supremo? Não, a questão é que a discussão foi levada ao Supremo por aqueles que divergiam da portaria do Ministério da Justiça. Então, o Supremo só simplesmente realizou o seu papel jurisdicional, dizer o direito quando houver um conflito. Isso cria o efeito vinculante. Cria. A partir de agora, essa questão... Na verdade, a decisão foi tomada em sede de ação popular, né? Vale para essa ação popular. O que é interessante é que essa decisão não é uma decisão que efetiva plenamente os direitos dos povos indígenas. Por que não é efetiva? Porque essa decisão, na verdade, diz: o povo indígena tem direito, entretanto, existem condições para o exercício do direito. A Constituição Federal diz que o usufruto dos povos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas por eles é exclusivo, usufruto exclusivo. E não tem nenhuma condição para o exercício desse usufruto. E a decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, disse: tem direito à demarcação, entretanto, existem condições. Por exemplo, a União pode instalar bases militares nessa terra sem consentimento, sem consulta prévia aos povos indígenas, né? Pode, é uma violação tanto à Constituição Federal, que diz que deve haver consulta prévia, por exemplo, na exploração de recursos minerais, na exploração de recursos energéticos, como também é uma violação à Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que determina que deve haver consulta prévia aos povos indígenas, deve haver o consentimento livre e informado sobre qualquer empreendimento que se faça em terras indígenas. Então é uma violação à Constituição e ao direito internacional. É só mais uma curiosidade que é bom que o senhor fale para o nosso público. Digamos não, a população cresce permanentemente você precisa de mais alimento. Será que lá na frente haverá sempre terra para plantar, colher, para alimentar a população? E quando se der isso, como é que será resolvido esse impasse? É mais, o senhor entendeu? Eu estou pensando lá na frente porque as áreas agrícolas acabam que sempre vão aumentando, dada a necessidade de mais alimento, porque a população mundial também aumenta. Sim. Será que lá na frente não teremos aí um problema sem solução? Não, isso não é uma justificativa plausível. Não. Em primeiro lugar, porque em pequenos países se tem grande produção agrícola, né? Se a tecnologia ajuda isso. É possível resolver com tecnologia, então, essa questão e manter as terras intocadas. Você não é por ser você não pode pensar, o povo indígena, os povos indígenas não desenvolvem economicamente como os não índios desenvolvem, né? Não plantam, não tem grandes lavouras como os não índios têm, e que por isso eles não produzem. Não, eles têm desenvolvimento econômico, sim, e é um desenvolvimento econômico baseado nas suas tradições, e deve ser respeitado esse desenvolvimento. Entendi. O que o senhor acha? Desculpa, acabei interrompendo o senhor, mas me surgiu uma dúvida aqui. Nós temos hoje 13% do território nacional destinado à comunidade indígena. O senhor acha que isso está bom? É muita terra? É pouca terra? A discussão não é se é muita terra ou pouca terra. A discussão é os direitos fundamentais dos povos indígenas estão sendo respeitados. Então, onde houver terra tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas, é terra indígena. Professor, o tradicionalmente, o senhor fala remota a quando? A quando? Bom, a ocupação tradicional depende de laudo antropológico também, né? Porque eu estou levantando essa questão, professor, porque quando chegamos aqui, estavam aí, não é isso? Os índios estão aqui desde sempre. Então, quando a gente coloca que originariamente pertence a eles, tudo sempre pertenceu. Eu estou tendo um entendimento errado. Mas eu
estou tentando entender que já que eles estão aqui muito antes de todos nós, chegamos depois, talvez fosse correto dizer que a terra toda pertence a eles. Certo? É que esse argumento é respondido da seguinte forma. Nós provocamos um genocídio tão grande dos povos indígenas que as terras onde estão localizados hoje, Sudeste, Sul, né, elas não são mais ocupadas por povos indígenas por causa de um massacre. Sim. Então, não é um argumento plausível dizer todas as terras foram ocupadas. Tá, professor, como é que seria, então, como é que seriam ocupadas essas terras? Seriam ocupadas numa convivência pacífica entre não índios e índios? Talvez isso seria possível economicamente? É uma dúvida, eu estou só querendo aprender com o senhor. Eu tenho dúvida porque no mundo inteiro isso ocorreu. Aqui também, infelizmente, ou não é esse. A minha questão é como conviver esses povos e como é que ter sustentação econômica com povos de hábitos tão diferentes, um precisando de plantar muito para colher muito e o outro precisa de um espaço para produzir de acordo com a sua cultura. Como é que consegue essa convivência? Como é que teria sido possível? Então, nós vivemos um Estado plurinacional, não é um Estado de uma nação só. Não é um Estado da nação dos oriundos, dos filhos da Europa, né? Não é... A nossa nação é muito mais que uma nação ocidental. É uma nação que precisa... nosso país é um país que precisa passar por um processo de descolonização justamente para que os povos indígenas tenham uma participação maior nos processos de decisão, né, nos espaços políticos. O que nós percebemos é essa questão que você diz, que como fazer para conviver. Bom, o que nós percebemos é que é negada a voz a esses povos, né? Então, na verdade, eles não participam dos processos de decisão como deveriam. Então, nós estamos sendo totalitários, nós estamos nos comportando da mesma forma como houve na história civilizações que se comportaram com relação aos mais fracos. Entendi. Então, professor, o senhor entende que o ideal seria dar mais voz, né, aos povos indígenas e seria possível uma convivência pacífica, em harmonia, em que as duas partes fossem capazes de produzir para o seu sustento, e isso seria o melhor dos mundos. O senhor acha que, havendo mais participação política dos povos indígenas, ainda que seja no longo tempo, isso poderá ser possível? A gente não pode pensar que a participação política dos povos indígenas é exclusivamente a participação no Congresso, a participação no Executivo, no Judiciário. Também. Mas, sobretudo, a participação que lhes é possível hoje, que é negada, né? A participação, a consulta, por exemplo, aos povos com relação ao que pode ser feito, né? E esse processo, esse tempo tem que ser respeitado. O tempo dos povos indígenas deve ser respeitado para tomar dessa decisão. O tempo é diferenciado. Então, não é só uma questão econômica, de, vamos dizer, conflitos de interesses econômicos, que uma parte da população quer cultivar terra, quer extrair minerais, quer derrubar a floresta, né? E a outra parte da população, que são os povos indígenas, quer continuar com suas tradições. Não é só simplesmente esse conflito que existe, um conflito econômico. É um conflito muito maior, é um conflito um conflito onde a gente pensa que nossa maneira de viver é a correta e a deles está errada. Esse é o problema. Eu não acredito no melhor dos mundos como um utópico. Eu quero ver concretizados poucos direitos que esses povos têm. É só isso. E não é difícil de concretizar. Professor Luiz, nós vamos para o terceiro bloco. Daqui a pouquinho vamos falar sobre união homoafetiva, que é mais uma questão que foi definida pelo Congresso, pelo Supremo Tribunal Federal. Voltamos já já. Moreira Pharma, sempre novidades para você e sua família.
Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas, vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas, trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. O Fundo de Apoio ao Acadêmico da AGES foi fundamental para os nossos estudos. Durante o curso, pagamos somente uma parte das mensalidades. Com esse benefício, foi mais fácil chegar até aqui. Só agora, com o diploma na mão, começaremos a pagar as outras mensalidades. Agora somos bacharéis em Direito. Com o FAES você consegue. Faculdade AGES. Venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Muito bem, senhores, estamos de volta para o terceiro bloco, conversando com o professor Luiz Fernando Melo. Luiz, nós falamos sobre os anencéfalos,
Raposa Serra do Sol, e o último bloco a gente quer tratar também de uma decisão do Supremo, que foi a união homoafetiva. Como é que você viu essa decisão? A decisão do Supremo reconheceu as uniões homoafetivas como entidade familiar. Tratou da inconstitucionalidade do artigo 1273 do Código Civil, dizendo o Código Civil é parcialmente inconstitucional porque diz que é a entidade familiar apenas a união estável entre homem e mulher, portanto, união estável heteroafetiva. E, para fundamentar a decisão, o Supremo Tribunal Federal diz: as uniões homoafetivas devem ser reconhecidas como entidade familiar justamente porque é no seio da família que se pode exercer, que se pode concretizar e efetivar o direito à intimidade. Se você nega o direito à família a uma pessoa por causa da sua orientação sexual, é como se você estivesse negando esse direito fundamental. Professor, parece-me que havia lá uma questão que era o texto da Constituição que fala do casamento entre homem e mulher. No caso aí não é casamento entre pessoas do mesmo sexo, é união, isso é que difere a questão. Porque quando você lê o texto da lei, fala que o casamento deve ser entre homem e mulher. Na Constituição Federal está a união estável entre homem e mulher, mas isso também agora se vai se implementando aos casamentos, né? É possível. Que essa decisão do Supremo Tribunal Federal tratou das uniões estáveis, né? Inclusive uma das primeiras decisões foi em 2012, num recurso extraordinário, reconhecendo direitos previdenciários. Sim, professor, mas a dúvida que eu tenho é só com respeito a essa denominação mesmo que está na Constituição. Lá fala que o casamento é entre homem e mulher. Entre outras coisas, fala isso. E os que defendem, os que são contra a união homoafetiva, dizem que não pode haver casamento se não for entre homem e mulher. Talvez, se não chamar isso de casamento e chamar de união homoafetiva, resolve a questão? É essa a questão? Essa que é a dúvida. Porque pode haver porque lá o casamento só se fala entre homem e mulher, da Constituição. Seria o caso de propor uma emenda à Constituição ou não? Sim, o problema é o seguinte: os mais conservadores dizem que deve ser respeitado o significado de base do texto constitucional, que fala união entre homem e mulher. E deve ser respeitado. Então, se é para você autorizar as uniões homoafetivas, você deveria propor uma emenda à Constituição, essa emenda teria que ser aprovada pelo Congresso. Tudo bem. O problema é que nós estaríamos negando o exercício de direitos fundamentais a essas pessoas que querem viver a união com outra pessoa do mesmo sexo. Então, o problema aí é você violar um direito básico que a pessoa possui por um formalismo, né? Você, quando interpreta a Constituição, na interpretação você procura garantir um sentido que concretize direitos. Essa regra que está na Constituição precisa ser vista a partir de valores, dos valores. Agora, se essa emenda fosse proposta uma emenda à Constituição e essa emenda fosse rejeitada, isso também não seria uma expressão da democracia em movimento? Ou o senhor acha que ela em sendo rejeitada, seria injusto para com a minoria? Seria a mesma coisa que rejeitar a ampliação de qualquer outro direito fundamental. Né? Seria injusto, na opinião do senhor? Sim, seria como, por exemplo, restringir o direito dos analfabetos, direito ao voto dos analfabetos, qualquer outro direito fundamental. Seria um problema grave e mostraria o quanto as pessoas acabam sendo bastante hipócritas e se escondem atrás dos formalismos. Então, o direito não deve ser baseado no formalismo. Ele deve procurar sempre a ampliação dos direitos fundamentais, a concretização de direitos. E, nesse caso, os direitos fundamentais em jogo eles são essenciais para o desenvolvimento da própria personalidade, né? Como é o caso da intimidade. E
E aí a questão, aí poderiam alguns dizer, mas a união, né, entre pessoas para formar uma família não implica necessariamente em reprodução, então a gente tem que verificar que esse critério é um critério religioso que contradiz com a ideia de laicidade que esse critério acaba impedindo uma visão plural do direito. Então é isso que deve ser afastado. A democracia não se faz com uma só voz, num só sentido. Várias ditaduras, vários estados de exceção foram legitimados pelas maiorias e elas provocaram genocídios de minorias, né? Então isso precisa ser, o sentido de democracia precisa ser revisto no sentido da democracia proporcionar a construção de vários centros de poder, vários centros de discussão, e nesses centros de poder, nesses centros de discussão, as pessoas terem a possibilidade de manifestarem a sua consciência e de decidirem livremente a partir disso. Sr. Luiz, chegamos ao final do programa, passou mais depressa que nós imaginávamos. Quero agradecer muito a presença do senhor, quero agradecer a você de casa que nos acompanha. No sábado próximo estaremos de volta com mais um programa Cidade Revista. Muito obrigado e até lá. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo.
Líder Construções Elétricas, elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas, vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas. Trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Estou satisfeito como gestor. O curso de administração da AGES foi fundamental para o meu desenvolvimento. Com a administração, posso cuidar melhor da minha empresa. Um mercado competitivo exige profissionais bem preparados. A AGES prepara esses profissionais. Valeu, AGES, estamos no mercado. Este horário é um oferecimento do Simino, Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras no Noroeste de Mato Grosso. Simino impulsiona a produção das indústrias de Colniza com exposição em feira. Terminou no domingo, dia 14 de setembro, a 16ª Expocol, Exposição Agroindustrial de Colniza, uma das maiores feiras da região noroeste. Dentre as atrações, o estande do Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras do Noroeste de Mato Grosso, Simino, que recebeu visitação intensa durante os dias de festa, com exposição de produtos das empresas associadas. As empresas expositoras ficaram muito entusiasmadas, pois fizeram vários negócios, como a venda de móveis rústicos, troncos e outros produtos fabricados nas indústrias daquela cidade e da região. O espaço do estande, que foi muito elogiado, é uma iniciativa do sindicato por solicitação dos empresários Aurimar de Lima, da empresa Ortigão, responsável pelas obras de construção do espaço, colocação de deck, doado por ele, e a mobilização dos empresários do segmento florestal, além do vice-presidente do sindicato da Delegacia 1, Gilberto Antônio Cezimbra, da empresa MGM Agroflorestal Industrial. O diretor executivo do Simino, Valdinei Bento dos Santos, declarou: esta foi a primeira vez que o sindicato trouxe para Colniza o estande, que dentre seus atrativos está o Memorial da Floresta e produtos das indústrias, apresentados a toda a população coniziense e visitantes. Só tenho a agradecer a todos os envolvidos pela realização deste grande evento e nos próximos anos a tendência é melhorar a feira, construir instalações definitivas com apoio do setor, pois o local onde a festa está sendo utilizada neste ano será realizado para outros fins, a exemplo, ao lado do espaço, onde será construída uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. É importante registrar que as empresas que não colocaram produtos no estande também participaram com a colocação de banners, com a exposição da marca, além dos contatos com potenciais compradores de seus produtos. O empresário Aurimar de Lima diz estar muito contente com o resultado do evento. Ele afirmou: considero que nossa missão foi cumprida com grande êxito. O estande foi um grande sucesso de visitação. No próximo ano, aqueles que não puderam participar devem se organizar, porque desta forma estarão fortalecendo o associativismo e ao mesmo tempo impulsionando seus negócios. O vice-presidente Gilmar Cezimbra avaliou como positiva a iniciativa quando afirmou: é sempre importante realizar ações como essas que, no mínimo, motivam industriais estimulando a produção de móveis, pisos, troncos, dentre outros apresentados no estande. O Serviço Social da Indústria, SESI Juína, também marcou presença e, como sempre, apoiando as ações do sindicato. Essa é a primeira vez que o SESI participa em conjunto com o Simino, expondo seus serviços na Expocol. Um dos serviços apresentados foi o Kick Massagem, além da distribuição de folders e exposição da unidade móvel de audiometria, revelou a gerente Viviane Lima de Andrade. No estande do Simino, na Expocol, expuseram seus produtos as empresas Madeireira Ortigão, Marcenaria Zanata, MGM Agroflorestal Industrial, Carrocerias e Troncos Colniza,
Casa do Portal de Várzea Grande, Jompe, Tupinambá, Madeireira Rio Verde, Madeireira Campos, Tigre Madeiras, Verdã Madeiras, SESI, Mestra Medicina e Segurança do Trabalho e CIPEM. O sindicato seguirá atento às oportunidades de apoio aos seus associados, com o objetivo de estimular negócios, apoiar novas iniciativas e implementar políticas necessárias ao desenvolvimento do setor de base florestal em nossa região. Bom dia a todos. Hoje, no Momento Símino, vamos falar da participação do sindicato na Festa do Peão de Colniza, Expocol, com um stand onde a gente liberou um espaço, criou um espaço para os associados da região, para que eles mostrem à população colnizense e visitantes toda a qualidade de móveis, portas, troncos, enfim, todos os produtos ali fabricados. Esse stand é um espaço que o Símino também dedica aos associados de Juína durante a Festa do Peão, e a importância disso é, além de mostrar à população o que esses empresários têm a oferecer, também é um momento de socialização, de confraternização, onde as famílias, empresários e amigos se reúnem para participar de um evento importante como é a Festa do Peão para os municípios. Bom, esse ano é a primeira vez que o Símino trouxe o stand para Colniza. A gente não construiu instalações definitivas, apesar do custo. Só foi possível com o apoio de empresários que doaram a madeira, também parte da mão de obra para a construção. Ano que vem a gente quer colocar instalações fixas, depende muito de como vai ser, se o sindicato rural ele vai ter um espaço, que vai definir para o sindicato. Mas a participação foi excelente, a visitação no stand foi muito boa. Recebemos, além de empresários, também toda a população. Foram fechados negócios, como a venda de móveis rústicos, mesas, troncos também, esses utilizados em fazendas. Então foi bastante, a gente acredita que foi muito satisfatório a realização do stand esse ano. E gostaríamos de agradecer a toda a população de Colniza pela visitação ao stand e a participação, e também aos apoiadores que, através dos recursos financeiros que por eles liberado, nós conseguimos fazer uma festa muito bonita, muito importante. E aqueles associados que esse ano não puderam por algum motivo expor, trazer seus produtos e mostrar, que no próximo ano se organizem, porque o evento, a tendência é crescer, Então a gente trabalha para evoluir e com certeza o ano que vem a festa será ainda melhor. Agradeço também ao vice-presidente Gilberto, da empresa MGM, ao empresário Aurimar, que muito contribuiu para que a gente pudesse realizar o evento aqui em Colniza. Este horário é um oferecimento do Símino, Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras no Noroeste de Mato Grosso.